Salve, salve, alunos dos sextos anos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Eliana, estou cursando a disciplina de Geografia e hoje iremos falar um pouquinho sobre os movimentos do planeta Terra, certo? A Terra, vocês sabiam que ela tem 14 movimentos? Sim. A Terra ela possui 14 movimentos, mas hoje nós vamos ver somente 2 movimentos, certo? O movimento de rotação e o movimento de translação, suas causas e consequências. Vamos iniciar? Olha lá, o movimento de rotação é um movimento que a Terra faz parecido com o movimento de um peão, né? Vamos ler o textinho aqui. O movimento de rotação da Terra consiste no giro em torno do seu eixo e se observarmos do Polo Norte, a Terra gira no sentido anti-horário. Olha aí, se cair na prova, vocês gravem isso aqui. A Terra gira no sentido anti-horário, do oeste para leste. E o tempo necessário para completar a volta é de 23 horas, 56 minutos e 47 segundos, arredondando para 24 horas, para facilitar aí o nosso calendário. E esse movimento, que é o movimento de rotação, ele tem algumas consequências, sendo algumas mais perceptíveis, quer dizer, percebemos, né? E outras nem tanto. Vou apresentar algumas para vocês. Olha só. Dentre as principais consequências, temos a sucessão de dias e noites. Você já parou para pensar como o Sol como ele nasce, como ele se põe? É justamente pelo movimento de rotação, com o período de claridade e com o outro período de escuridão. Outra consequência perceptível são os pontos cardeais. Como a Terra faz o movimento sempre no mesmo sentido, as referências de localização foram baseadas no movimento aparente do Sol. Tá? Os ventos também, com a alta velocidade do movimento da Terra, o deslocamento do ar é inevitável. Por isso, temos aí algumas formações de ventos. Agora, uma consequência do movimento de rotação que nós não percebemos é o achatamento dos polos. Eu preparei aqui uma imagem para vocês. Esse é o nosso planeta. Por incrível que pareça, olha lá, ele não é redondinho, né? Então, ele tem os polos arredondados, ele tem uma certa deformação por conta, né, entre outros fatores, do sistema também do movimento de rotação. Os polos, eles são achatados por conta da força centrífuga, graças ao movimento de rotação da Terra. A área equatorial, ela vai se... Cadê meu sensorzinho aqui? Ela vai se alargando, certo? E fazendo com que os polos se achatem. Obviamente, esse processo é lento. E, como eu disse anteriormente, mesmo com as imagens de satélite, é praticamente imperceptível essa consequência do movimento de rotação. Bom, para iniciarmos os nossos estudos sobre o movimento de translação, nós vamos relaxar um pouquinho. Vamos lá? Muito bem. Essa obra é uma música clássica que tem como nome As Quatro Estações, né? Do compositor Antônio Vivaldi. Mas, e se a Terra
não tivesse essa inclinação aqui, ó, de 23 graus e meio, chamada de inclinação axial, né? E se ela não tivesse, né, esse movimento de translação, tudo seria diferente. Não teríamos estações do ano e essa música não se chamaria As Quatro Estações. Ela teria como título Uma Estação, né? Vamos ver um pouquinho sobre isso então? Agora nós vamos ver um pouquinho sobre o movimento de translação, que é o movimento que a Terra faz em torno do Sol. Né? Vamos ver esse texto aqui. O movimento de translação é o responsável pelo movimento orbital da Terra em torno do Sol. Este ciclo da órbita ao redor do Sol, ele dura 365 dias, 5 horas e 48 minutos, para dar uma volta completa em torno do Sol. Isso equivale a, claro, um ano, né? E também uma outra consequência do movimento de translação são os anos bissexto, né? Por quê? Porque de 4 em 4 anos multiplica-se essas 6 horas, né, que sobram aí e vão totalizar 24 horas, que corresponde a um dia. Então, ano bissexto é o ano em que existe um dia a mais. E aonde que fica esse dia a mais? Ele fica lá no mês de fevereiro. No ano bissexto, o mês de fevereiro, ele possui, então, 29 dias. Vamos continuar aqui com o nosso texto. O movimento de translação da Terra ao redor do Sol, combinado com a inclinação, né? Vamos lembrar aí que a Terra, ela não está retinha, ela está 23 graus inclinada, né? Então, vamos lá. A combinação dessa inclinação do globo terrestre, junto com o movimento de translação que a Terra faz ao redor do Sol, né? Faz com que os raios solares invertam as suas posições e ocorra. O que ocorre com isso? Um hemisfério, ele tem mais raios solares do que o outro hemisfério. Quando o hemisfério norte recebe mais a luz do Sol, mais incidência do Sol, no hemisfério norte está acontecendo o contrário, está recebendo menos incidência do Sol, certo? E isso é um outro assunto que nós vamos tratar também, né? O que acontece com isso, né? Com essa diferença aí dos hemisférios, um recebendo maior incidência do Sol e o outro recebendo menor incidência do Sol. Acontecem os solstícios e os equinócios, marcando o início de cada estação do ano. Quando os raios solares estão mais fortes num dos hemisférios, caracteriza-se o início do verão, que é o solstício. E quando os hemisférios recebem a mesma incidência de raios solares, caracteriza-se os equinócios, né? E vou falar para vocês aqui uma definição, né, bem resumida do que é o solstício. É ruim falar, né? Solstício. Ele representa a data do ano em que você tem mais tempo de iluminação do Sol do que de noite, parte não iluminada, né? E o equinócio é o contrário, é a data em que nós temos o mesmo tempo, tanto de dia quanto à noite. Olha, aqui nessa
leitura, nesse esqueminha, dá para vocês observarem mais ou menos o que eu estou falando. Dia 23 de setembro, né, entra o quê? A primavera. Então, acontece o equinócio de primavera, né? Na órbita da Terra aqui, olha, tanto por causa dessa inclinação de 23 graus e meio, tanto o hemisfério norte quanto o hemisfério sul, eles recebem a mesma incidência dos raios solares. Então, tem 12 horas de dia e 12 horas à noite. Aí ele vai aumentando, aumentando, passam-se 3 meses, nós vamos para o verão. Aí o que acontece? O hemisfério norte, ele está com menos incidência dos raios solares. E no hemisfério sul, está recebendo mais incidência de raios solares. O que aconteceu aqui? Os dias têm mais tempo e as noites são mais curtas. 14 horas de dia e 10 horas da noite. Aí, durante 3 meses, no decorrer de 3 meses, vai diminuindo, 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 e chegamos no equinócio de outono, né? Pode ver que agora há um equilíbrio. 12 horas do dia e 12 horas da noite, né? Então, por isso que são chamados de equinócios, aonde os dois hemisférios recebem a mesma incidência dos raios solares, tá? E depois vai diminuindo mais ainda 3 meses e chegamos no inverno. Então, é solstício de inverno, aonde aconteceu o quê? O contrário. Agora, o hemisfério norte recebe mais a incidência do sol, né? E o hemisfério sul recebe menos incidência do sol. O que acarreta? 10 horas durante o dia e 14 horas à noite, né? Foi o inverso. Então, essa inversão dos raios solares no inverno e no verão é chamado de solstício. E esse equilíbrio entre a primavera e o outono é chamado de equinócio, certo? Aqui, ó, nesse quadro, vocês podem estar acompanhando os solstícios e os equinócios de cada estação do ano, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Depois vocês vão responder algumas perguntas, né, algumas questões que eu coloquei aqui, e vão se aprofundar mais no livro, na página 7 e 8 da nossa apostila. Certo, pessoal? Então, ficamos por aqui. Aguardo aí as suas dúvidas, tá bom? E tenham todos uma excelente semana. Tchau, tchau!